Olá, graça e paz a você e toda a sua família. Eu espero de todo o meu coração que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de reflexão bíblica aqui da Igreja Batista, o Bom Pastor. É uma bênção ter você conosco. Hoje a gente está muito feliz, é o encerramento desta série que tanto nos abençoou nessas últimas semanas, a série de mensagens Emoções. A gente sabe que o momento que a gente vive não é nada fácil. E nesses momentos difíceis da vida, nós sabemos que as nossas emoções ficam um pouco desajustadas. E a gente sabe que isso traz sérios prejuízos para a nossa vida. Então, durante essas últimas semanas, a gente tem buscado respostas bíblicas para alguns sentimentos que têm batido na porta do nosso coração, como a ansiedade, a ira, o medo, o desânimo, a solidão, a depressão. E a gente tem visto que a Bíblia ela tem resposta para tudo isso. E Deus, com a sua graça, com o seu poder, pode nos ajudar com todos esses sentimentos. Se você perdeu uma dessas mensagens, eu encorajo você a passar no nosso canal e assistir cada uma delas. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Bom, para encerrar então essa série com chave de ouro, eu quero estudar sobre inteligência emocional. Isso mesmo, é sobre isso que a gente vai estudar hoje, e é com isso então que a gente encerra esta série. Inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções. Quem tem inteligência emocional consegue pensar, consegue sentir e agir sem deixar que as emoções controlem a sua vida. Agora, uma coisa que eu gostaria de observar aqui é o seguinte: você pode ser uma pessoa emocionalmente inteligente, mas não significa que isso vai te privar de lidar com os sentimentos. Nós aprendemos nessa série que nós somos pecadores. E desde o momento em que os nossos primeiros pais decidiram pecar contra Deus, esse pecado ele trouxe então sérias consequências para a humanidade, inclusive as consequências emocionais. A partir do momento em que o pecado ele entrou no mundo através da desobediência do homem, então desde este momento nós temos que lidar com esses sentimentos de medo, de ansiedade e tantos outros. Então, enquanto nós vivermos neste mundo marcado pelo pecado, pela injustiça, pela maldade, pelo egoísmo, um mundo em guerra, um mundo tomado por um vírus, como a gente tem visto, um mundo doente, um mundo cheio de morte, nós vamos lidar com a ansiedade, com o medo, com a depressão, com a solidão, com a ira e tantos outros sentimentos. Isso é inevitável. Porém, a boa notícia é, mesmo que nós lidemos com estes sentimentos, é possível responder de uma maneira correta a cada um deles. É possível controlar suas emoções ao invés de ser controlado por elas. E pode acreditar, se você não controlar suas emoções, elas vão controlar você, e a gente já sabe o quanto isso é prejudicial. Então, você já deve ter notado quão importante é essa última reflexão nossa desta série, e eu convido você a acompanhar este vídeo até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu tenho certeza que aquilo que nós vamos estudar hoje pode transformar a sua vida. E quando eu olho para as Escrituras e penso sobre esse assunto, logo me vem à mente as palavras do apóstolo Paulo registradas
baseadas em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Se você quiser me acompanhar, você pode abrir sua Bíblia lá, dá um pause aí no vídeo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, ou ligue o seu celular. A palavra do Senhor diz assim, palavras do apóstolo Paulo: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, presta atenção nisso daqui. Isso aqui é inteligência emocional, isso aqui é controlar as emoções. Paulo está dizendo, olha, não importa a situação, não importa se eu estou sofrendo, se eu tenho muito, se eu tenho pouco, não importa o tamanho do desafio, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Uau! Uau! Irmãos, quantas pessoas, principalmente nos nossos dias, gostariam de aprender esse segredo? Quantas pessoas pagariam rios de dinheiro para aprender esse segredo? Se você quer aprender esse segredo do apóstolo Paulo, olha, é sobre isso que a gente vai estudar. E o melhor, de graça, porque está tudo aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. E no próximo verso, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo ele vai mostrar para a gente qual que é o segredo. Inclusive, esse versículo é um dos mais famosos da Bíblia. Com certeza você já deve ter visto ele em algum lugar, já deve ter ouvido. Quer ver só? É esse aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo de Paulo é Cristo. Paulo está dizendo: eu estou pronto para qualquer coisa por meio da força daquele que vive em mim. A força que eu preciso para enfrentar as mais diversas lutas da vida não vem de mim mesmo. Inclusive, nós não somos capazes, você não pode, você não consegue sozinho. Sem Cristo, o homem está perdido. Sem Cristo, o homem vive em total desespero. Sem Cristo, nossas emoções têm o controle das nossas vidas. Mas com Cristo, você tem toda a força e poder. Se você de fato crê em Jesus, se o seu coração pertence a Ele, se o Espírito Santo de Deus está em você, saiba disso, meu irmão, minha irmã, você tem dentro de si todo o poder que precisa para lidar com as lutas da vida. Você pode dizer, como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero convidar você a gente estudar um episódio da vida de Paulo, onde nós vamos ver ele colocando isso em prática. Se tem um homem que passou por muitos desafios e lutas, esse homem foi o apóstolo Paulo. E eu quero compartilhar com você então uma dessas experiências. E o texto que nós vamos estudar é Atos capítulo 27. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 27. Nós não vamos ler o capítulo por inteiro, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos destacar aqui alguns versículos deste capítulo, ok? Mas antes, deixa eu contextualizar você. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele está prestes a embarcar em sua última viagem. Paulo já tinha viajado bastante, inclusive ele viajou muitas vezes para pregar o evangelho, para plantar igrejas, mas agora Paulo ele estava em Jerusalém, pronto para ir a Roma, na Itália, e lá ele seria julgado, condenado e morto por amor ao evangelho de Jesus. Mas, meu irmão, até chegar em Roma, de Jerusalém para Roma, Paulo ele vai passar por um dos seus maiores desafios, uma viagem super conturbada, muito difícil, muito frustrante, muito cansativa, cheia de perigos, de males. Sem dúvida é uma das histórias mais incríveis
incríveis da vida de Paulo. Inclusive, eu convido você a ler esse capítulo todo depois com calma, e você vai perceber como rica é essa história, esse episódio da vida de Paulo, quanta coisa você pode aprender. Então, é justamente neste capítulo que Lucas, o escritor de Atos, registrou essa viagem, e graças a Deus nós temos o privilégio de ter acesso a esse texto tão maravilhoso. E logo no verso 8, nós somos informados que com dificuldade eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Então, eles já tinham saído de Jerusalém e com muita dificuldade eles então vão fazer sua primeira parada ali, vamos dizer assim. E então, uma coisa que a gente pode notar aqui é que antes disso eles já passaram por poucas e boas, porque o texto diz que com muita dificuldade eles chegaram ali em Bons Portos. Mas neste momento eles estão prestes então a tomar uma decisão. Ou eles continuariam ali por mais um tempo, naquele lugar que eles chegaram, ou eles seguiam viagem. Então eu quero convidar você a ler comigo dos versos 9 até o verso 13, ok? Então, Atos capítulo 27, do verso 9 até o verso 13. Diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, versículo 10: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Versículo 13: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Perceba que nestes versos aqui nós podemos encontrar a causa de toda essa tragédia, porque depois nós somos informados que eles então vão enfrentar uma grande tempestade, e aí, gente, é uma tragédia atrás da outra que acontece aqui. E aqui nesses versos que a gente acabou de ler, nós temos a informação do que causou tudo isso, do que causou toda essa tragédia. O centurião, o homem responsável pela viagem, por todos os que estavam ali naquele navio, que eram 276 homens, ele decidiu agir baseado no conselho do piloto e do dono do navio, conforme o versículo 10, no que a maioria decidiu, conforme o versículo 12, e conforme a aparência, segundo o versículo 13, ao invés de ouvir a voz de Deus através de Paulo. E aqui eu gostaria de tirar uma lição muito importante para nós. Muitas vezes nós entramos em grandes tribulações, em grandes confusões, muitas vezes nós passamos por crises profundas, porque ao invés de ouvir a voz de Deus, nós preferimos ouvir a voz dos homens. Nós preferimos seguir a maioria, nós agimos baseado no que aparentemente parece melhor. E eu gostaria de te fazer uma pergunta importante: quem você tem ouvido? Onde você tem baseado as suas decisões? No mundo em que a gente vive, nós somos bombardeados de notícias. Há muitos conceitos, ideologias, cosmovisões, filosofias. Nunca houve tanta informação, tanta opinião, tantos debates, tantas verdades.
E no meio de tudo isso eu te pergunto, quem você tem ouvido, quem tem te influenciado, o que é mais importante para você, quem tem dirigido a sua vida? O centurião, o responsável por aquela embarcação que entrou numa grande tempestade, numa grande tragédia, ele decidiu ouvir o piloto e o dono do navio. Ele preferiu ouvir a maioria. Ele preferiu agir baseado na aparência do que ouvir a voz de Deus através de Paulo. E a partir do verso 15 nós podemos então observar os efeitos dessa decisão errada. Primeiro, eles perderam o controle da situação. Versículo 15 diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Sabe o que significa isso? Nós desistimos. Nós perdemos o controle. Mas segundo, eles sofreram grandes prejuízos, versículos 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Irmãos, o texto informa para a gente que eles estavam jogando fora a carga. E conforme o texto nos indica aqui, esses navios, nessas viagens, eles aproveitavam então para levar mantimentos, para exportar alguns produtos. Então a gente sabe aqui, segundo alguns historiadores, segundo também o contexto histórico da época, que esses navios eles transportavam muita farinha de trigo e tantas outras coisas, e de repente, por causa daquela tempestade, eles estavam jogando tudo fora. Olha o tanto de prejuízo, até a armação do navio, conforme o versículo 19. Mas também, irmãos, e aqui o negócio ficou feio. Versículo 20, eles perderam a esperança. Olha só o que diz o versículo 20: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse verso deixa claro para nós o quão difícil era a situação, porque quando nós perdemos a esperança, não há mais nada a fazer. Aqueles homens estavam apenas esperando a morte chegar. Mas em meio aos 276 homens cheios de medo e desespero, havia um que estava em paz e tranquilo, o homem que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, o homem que tudo podia naquele que o fortalecia. Vejam só o que Paulo vai falar nos versos 21 e 22. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Qual que é o segredo de Paulo? Numa situação como essa, onde todos perderam a esperança, onde os homens estavam esperando apenas a morte, esse homem se levanta e diz: tenham coragem, ânimo, gente, vamos comer, vamos trabalhar, ninguém vai perder a vida aqui. Qual que é o segredo? Numa situação como essa, como Paulo conseguiu controlar suas emoções, como Paulo é fortalecido por Cristo nessa experiência da sua vida. O texto ele nos dá 3 respostas. Primeiro, pela presença de Deus. Versículo 23: pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Deus
ele enviou um representante pessoal para dizer para Paulo: eu estou com você nesse barco, nessa tempestade, nesse caos, no meio do Mediterrâneo. Irmãos, se é Cristo que nos fortalece, se é Cristo que nos dá o poder para passar pelas maiores e mais profundas lutas da vida, nada melhor do que ter a certeza de que Ele está conosco. E algo interessante a ser notado no texto é que a presença de Deus não acalmou a tempestade do lado de fora. Inclusive, Paulo disse que o navio seria destruído. Como assim? Como assim? O navio vai ser destruído, mas olha, tenho coragem. A tempestade ela continuou a tal ponto que ela destruiu o navio. Porém, a presença de Deus, ela trouxe paz e ânimo ao coração de Paulo. A presença de Deus muitas vezes não nos livrará das tempestades externas, mas acalmará as tempestades do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Não dá para entender como um homem pode sentir paz no meio de uma situação tão adversa. Você já causou essa santa indagação na vida dos seus próximos? Alguém já te fez alguma pergunta do tipo: como você consegue manter a alegria em meio a tudo que a gente tem vivido? Alguém já te fez essa pergunta? Como você consegue manter o controle nessa situação? Nossa, se eu fosse você, eu já teria partido para a briga, já ia arrebentar a cara daquela pessoa. Ei, você foi mandado embora e você está tranquilo, você não está chorando, você não está desesperado. Como assim? Você não tem medo de se contaminar e morrer? Sabe por que as pessoas fazem essas perguntas? Porque nós, que de fato somos cheios da presença de Deus, a paz que vem dos céus transborda em nossas vidas, e essa paz excede todo entendimento. É por isso que todos estavam esperando a morte, mas Paulo estava dizendo: coragem, tenham ânimo. Meu irmão, o mesmo Deus que estava com este homem, Ele está com você também. Ele está com você também. A presença de Deus é real nas nossas vidas. O Senhor habita todo aquele que nele crê. O Senhor é contigo. Que a presença do Senhor te encha da paz que excede todo o entendimento. Mas não apenas isso. Não apenas a presença de Deus fortaleceu Paulo, fez com que Paulo mantivesse a sua inteligência emocional, suas emoções controladas, mas também o propósito de Deus. Olha só, versículo 23 e versículo 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Preste atenção, Deus ele já tinha decretado os seus planos sobre a vida de Paulo, e um deles era este: Paulo levaria o evangelho até Roma. Paulo seria o instrumento de Deus para que o evangelho de Jesus fosse pregado naquele lugar. Vidas seriam transformadas pela pregação do evangelho. Roma seria sacudida com a mensagem que liberta e salva. E Deus já tinha escolhido alguém, Deus já tinha decretado, já tinha decidido, o Senhor da história já havia escrito isso, e nada e nem ninguém
ninguém poderia mudar. Paulo iria levar o evangelho de Jesus Cristo a Roma e ponto final. Aqui em Atos 27, o anjo apenas reafirmou aquilo que o próprio Jesus havia falado para Paulo em Atos capítulo 23, versículo 11. Jesus disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, ou seja, Paulo, assim como você testemunhou do evangelho, assim como você pregou do evangelho em Jerusalém, você vai testemunhar também em Roma. O próprio Jesus disse isso para Paulo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que aquela situação não poderia mudar o propósito de Deus na vida de Paulo. Significa que o propósito de Deus foi maior do que qualquer situação que Paulo enfrentou. Significa que os planos de Deus foram além dos problemas que Paulo enfrentou. Significa que nada, absolutamente nada, pode mudar os planos de Deus estabelecidos para a sua vida. Paulo entende isso. Paulo confia nisso, e isso fez toda a diferença para ele enfrentar as crises da vida. O próprio Paulo disse em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi Paulo que tomou a decisão errada. Paulo, ele estava no meio daquele caos porque o centurião decidiu ouvir a voz dos homens ao invés de ouvir a voz de Deus. Porém, Paulo, ele entendeu que Deus usa até mesmo as situações mais adversas para cumprir em nós os seus propósitos. Mesmo que os homens errem, mesmo que nós erramos, mesmo que os outros nos levem para caminhos perigosos, Deus é soberano. E Ele vai usar essas situações para cumprir os propósitos dEle em nossas vidas. Por 4 vezes Paulo disse em suas cartas: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus. A pergunta é: por que Paulo se considerava prisioneiro de Cristo, sendo que ele era prisioneiro de Roma? Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo entendia que a sua vida não estava nas mãos dos judeus, sua vida não estava nas mãos da tempestade, sua vida não estava nas mãos das autoridades, sua vida estava nas mãos de Deus. E não importa o que aconteça, se a minha vida está nas mãos de Deus, eu viverei os propósitos de Deus para mim. Meu irmão e minha irmã, todo cristão deve viver com essa verdade queimando em seu coração. Nós estamos atravessando um momento histórico. O que nós estamos vivendo ficará registrado nos livros de história para as próximas gerações. Um vírus foi capaz de paralisar o mundo. Mas eu gostaria de te lembrar que nada é capaz de impedir que os propósitos de Deus sejam realizados em sua vida. Amém? E louvado seja Deus por isso. Por último, o que fez Paulo ter controle sobre as emoções, mesmo em meio a uma situação tão adversa? A presença de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. E por último, a promessa de Deus. Versículo 24 e 25. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. E aí, olha só, Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Ou seja, Deus prometeu, ninguém morre. Versículo 25, assim tenham ânimo, senhores,
creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Há uma promessa de Deus para Paulo nesse texto: todos irão sobreviver. E Paulo, ele responde a essa promessa de Deus com fé. Ele crê, ele acredita, ele confia que tudo vai acontecer como Deus disse. Por mais que ele não veja, por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, por mais que tudo seja desconfortável, por mais que haja apenas escuridão, por mais que eles estejam perdidos e totalmente desorientados no mar, Paulo crê na promessa. Deus me prometeu, ninguém vai morrer. Irmãos, isso é fundamental. Porque o nosso enfoque determina as nossas emoções. Nos momentos de dor e dificuldade, onde você tem focado os seus olhos? Onde você tem focado o seu coração? Paulo preferiu focar na promessa. Paulo preferiu descansar seu coração naquilo que Deus disse para ele, não naquilo em que as circunstâncias estavam dizendo. E confirmando tudo isso, olha só o que o salmista disse no Salmo 119:50. Olha que coisa linda: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. A promessa do Senhor dá vida, a promessa do Senhor dá ânimo, as promessas do Senhor nos levantam, as promessas do Senhor, elas dão ânimo ao nosso coração em momentos difíceis. Nós passamos, irmãos, por tempestades, mas Deus tem promessas para nós. Nós passamos por um momento de escuridão, mas Deus tem promessas para nós. Deus prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Promessa do Senhor. Deus prometeu que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades serão supridas. Você foi mandado embora, sua empresa faliu. Meu irmão, descanse nessa promessa. Em Cristo Jesus todas as suas necessidades serão supridas para a glória de Deus. Deus prometeu que nada pode nos separar do seu amor. Deus prometeu que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos dará. Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo, e Ele veio, Ele habita em nós. Jesus prometeu que voltará para buscar a sua igreja, e nós aguardamos ansiosamente por essa promessa, e essa promessa vai se cumprir mais cedo do que nunca, meus irmãos. Está perto o dia do Senhor. Há mais de 7.000 promessas feitas por Deus nas Escrituras. A grande maioria já foi cumprida. Outras estão sendo cumpridas. E outras ainda serão cumpridas, pois quem promete é fiel para cumprir. Ao invés de encher a sua mente de más notícias, ao invés de perder seu tempo assistindo programas sensacionalistas, ao invés de dar ouvidos a informações que te enchem de medo e desesperanças, meu irmão, vá para as Escrituras, estude, relembre as promessas de Deus para você, creia e descanse o seu coração nelas. A nossa fé e vida não devem ser orientada pelos ventos inconstantes do mundo, dos homens e até mesmo do meu enganoso coração. Mas a nossa fé, a nossa vida devem ser orientadas pelas promessas imutáveis de Deus. Esse é o segredo da inteligência emocional de Paulo. Foi isso que fez Paulo controlar as suas emoções. A presença de Deus
o propósito de Deus, a promessa de Deus. Tudo isso se resume numa frase: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez seja por isso que Corrie ten Boom, uma mulher incrível que enfrentou a Segunda Guerra Mundial e livrou muitos judeus da morte, os refugiando em sua casa, colocando a sua própria vida em risco. Certa vez ela disse o seguinte: olha que incrível essa frase: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, descansará. Que Deus te abençoe. E que os seus olhos estejam fitos em Jesus Cristo. Tudo nós podemos com o poder e a força que vem somente dele. Que o Senhor te abençoe. Amém.